Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando. Aqui do meu lado tá o Maitê. Oi. E, gente, mais um Bebe Responde aí, tentando ajudar os amigos aí que tem alguma dúvida e talvez alguma curiosidade também, que a gente possa ajudar aqui por esse quadro do canal. Tá bom, gente? E lembrando, se não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve no canal aí, ativa o sininho para não perder os vídeos novos. E compartilhe com os amigos de vocês também, que aqui no canal tem bastante coisa a ver com Jeep, off-road, 4x4 e projetos. Então, vocês acompanhem aí, tem bastante coisa pela frente ainda. E agora a gente vai ajudar aí, tentar ajudar de alguma maneira. Nossa primeira pergunta do Bebe Responde. A primeira pergunta do Xavier. Olá, casal. Me ajude mais uma vez. Meu Jeep está escapando da redução. Qual a solução? Desde já agradeço. Vamos lá. Xavier, quando está escapando há muito tempo, não tem muito o que fazer. Por quê? Tem uma estrias, a engrenagem ela tem uma estria macho e tem uma luva com uma estria fêmea, por exemplo. E aí elas entram e encaixam uma da outra. Quando elas começam a escapar muito, elas vão arredondando, tá? Aí existe um processo que se faz aqui, que alguns torneiros fazem, alguns que trabalham com caixa de câmbio também fazem, que é frisar, é tirar aquele canto arredondado e fazer um convite para ela entrar cada vez que tracionar, ela grudar mais ainda. Então seria o único jeito, mas teria que desmontar tudo. E provavelmente, tá? Provavelmente esse defeito foi ocasionando. Claro que talvez a tua não esteja 100% gasta, ainda tu vai conseguir fazer isso. Lá na caixa de tração tem os parafusinhos laterais nela, lá perto das alavancas, que ali dentro tem uma mola e tem uma esfera, tá? Essa mola e essa esfera, ela é para quando a gente puxa a alavanca, o eixo tem um rebaixo, um sulco nele, que é o formato da esfera, para que quando tu para na posição, por exemplo, tração ligada, ele vem e fica naquele sulco e a mola manda uma pressão que ele mantém o garfo parado ali. Aí ele não anda, aquele garfo fica paradinho. Tu pode dar uma conferida se as tuas esferas estão legal, se as molas estão boas. E se tiver quebrada a mola, por exemplo, aí tua chance é grande de tu colocar uma mola nova e tu conseguir de novo aí ele parar de escapar. Mas lembrando, se ele ficou escapando muito tempo, tu vai tirar ali, tu vai ver que as molas estão boas, as esferas estão boas e ele gastou a engrenagem. Aí vai ter que desmontar e fazer esse frisamento, ou se a engrenagem já não estiver muito boa, trocar a engrenagem, tá? E ver o que tu vai fazer aí, qualquer coisinha comenta de novo aí pra gente saber como tava aí essa mola e as esferas, tá bom? Qualquer coisinha comenta de novo aí. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima, que é do Wellington. Você falou em fazer o guincho. Como seria? Faria do zero ou pegaria um guincho e melhoraria os componentes? Esse vídeo tem um tempinho já, né? É da Fena Jeep 2023. Ah, tá. Então, como eu faria um guincho, tá? Eu quero fazer ainda, não tive tempo, e eu até comecei a separar algumas peças que eu tinha aqui. A minha ideia inicial era fazer um guincho mecânico, logicamente, e usar algum redutor pronto já aí. Conseguir um redutor aí tipo 20:1, 25:1, mais ou menos, e fazer um guincho. Fazer o carretel, o mecanismo, tomada de força é padrão, né, para fazer um guincho mecânico. Essa seria uma alternativa. A outra alternativa que eu andei estudando também, que eu vi que eles usam muito lá fora, tipo na Rússia, é guinchos feitos de diferencial. O diferencial do próprio Jeep, por exemplo, uma relação mais curta que tiver aí, tipo 9,53, relação mais curta de todas, fazer ali um bloqueio central nele e botar um carretel no lado de uma roda, por exemplo. Seria uma coisa bem interessante. Eu tinha vontade de fazer um guincho traseiro, assim. Não descartei essa possibilidade ainda. Um guincho traseiro ficaria bem legal, um guincho mecânico, assim, com um tambor, talvez aí um carretel bem grande, para ter bastante cabo. Eu acho que seria interessante. Eu faria nesse princípio. Claro que, se for usar algum guincho que deu problema em motor elétrico ou coisa parecida, também daria para fazer em cima disso, né? Talvez adaptar um motor de partida, alguma coisa do tipo.
acho que seria interessante também. É uma possibilidade, tá? Qualquer coisinha, a gente pergunta aí que a gente tenta te ajudar de alguma maneira, se tu tem algum projeto em mente aí, que a gente possa te ajudar, tá bom? Uma próxima? Vamos para a próxima, que é do monge Georgino. Isso é a Bíblia! Nossa! Vou ter que ler essa aqui com intervalos comerciais. Sim, vai ter que aproveitar todas as vírgulas para respirar, né? Isso. Fala, casal, tudo tranquilo? Lá vem eu com um textão de novo. Vendo você dirigindo, surgiu uma questão para o Bebe Responde, e talvez você vai conseguir me passar a referência. Fiz o SPOA no meu Jeep, lá por volta de 2002, quando tudo era mais difícil. Ninguém tinha informação de nada e tudo era mato. Fiz os novos suportes para o feixe de molas na parte superior do eixo. Mas como eu não tinha noção de nada, falei pro moleiro girar o diferencial para o ângulo do cardan não ficar estrangulado. Ele disse que fazia isso em caminhão para deixar a direção mais leve. Beleza, fez. Quando fui andar no Jeep, ele estava igual um patrol. Ao girar o volante, ao invés das rodas girarem, elas tombavam. Vi a besteira que tinha feito. Na época, o próprio moleiro, que também se diz torneiro, disse para colocar uma cunha, que aí o umbigo do diferencial voltava. Beleza, assim fizemos. Melhorou muito, mas o Jeep ficou passarinhando na estrada. Muitos anos e trilhas depois, meu eixo entortou. Levei no outro torneiro para ele poder desempenhar. Só que ele, para deixar o eixo mais limpo, retirou o suporte original do feixe de molas, quando o Jeep era SPOA. Afinal, ele só passeava ali. Assim perdi toda a referência para voltar na posição correta. Hoje em dia, meu Jeep passarinha pouco, mas a direção é muito leve. Eu queria voltar para o caster original, mas não tenho como referenciar qual o original. O mecânico disse que dá para acertar pelo goniômetro. Mas como ele vai acertar também, sendo que ele não sabe qual a referência ou medida original? Para não ficar testando, monta, corta, solda ou coloca, retira cunhas, eu já queria um valor pronto para corrigir isso. A ideia é retirar as cunhas e fazer os suportes na posição correta, sem retirar o SPOA. Usar o eixo traseiro também não é opção, porque ele foi girado também, e acredito que ele não deva ser igual da posição do dianteiro. Consegue me clarear as ideias? Até já vi seu vídeo que fala sobre caster, mas como sua suspensão é diferente, não sei se aplica os feixes de mola. E outra, como não cortei os munhões, vai girar todo o eixo. Abraço. Aí teve uma pessoa aqui que respondeu para ele, que é o Léo. Tem oficina especializada e sempre deixamos os munhões no ângulo 0. Com o Jeep no cavalete, o Jeep estando no nível, pega os olhos do munhão, onde vai o rolamento, e deixa no nível. É a melhor referência. O ângulo de caster, ele é negativo, tá? Ele não é 0, o do Jeep original. O Jeep original no catálogo, no manual do mecânico, ele é 3 graus negativo. Ou seja, ele é 3 graus. A gente olhando o pino mestre de frente, por exemplo, na roda direita, ele vai estar inclinado para trás 3 graus, tá? Esse é o padrão original. Também tem no mesmo catálogo ali, que isso confunde também um pouco de pessoas que olham o catálogo original ali do manual do mecânico, que fala 0 graus no eixo 1145, se não me engano. O eixo 1145 só saiu na Rural Luxo, que é aquele eixo dianteiro, que ela é 4x2, que é suspensão independente. Ali é 0. Mas o Jeep tem 3 graus de inclinação. O nosso, por exemplo, como tu falou, ele é diferente. Ele tem um sistema de tirantes. Então, o nosso está em repouso com 3 graus. E quando ele desce mais a suspensão, ou seja, se o momento ele subir uma lombada, ele descer, ele vai aumentar esse ângulo. Porque nosso eixo ele é preso no centro do chassi, e quando ele sobe, cada vez ele aumenta mais o ângulo. No eixo traseiro não tem problema, porque o eixo traseiro não vai influenciar em nada. Ele não tem ângulo nenhum, ele é 0 a 0. Mas a batata do diferencial, por exemplo, o nariz, na dianteira, quando a gente bota o eixo por baixo dos feixes de mola, a gente tem que dar um ângulo, senão enforca a cruzeta e aí ele quebra. Entendeu? A não ser que esteja uma barra de tração ali, para não deixar girar o diferencial. Eu, particularmente, colocaria a posição melhor possível aí do diferencial, do miolo,
da carcaça do diferencial, o focinho ali do diferencial, no melhor ângulo possível, e soltaria a solda toda e mexeria nos munhão, tá? Mas a referência que o nosso amigo falou aí, de colocar no rolamento do munhão, que seria o rolamento do pino mestre, botar o ângulo de 0, seria uma referência. Mas eu, particularmente, já botaria 3 graus. E o goniômetro, se tu tem um smartphone, por exemplo, um celular aí com Android, ou um Apple, que seja, é só baixar um goniômetro, que a gente mostrou até no vídeo lá, a gente colocou o celular para comparar, que funcionou perfeitamente, só para te ter referência, porque se tu deixar 3 graus de um lado, tu tem que repetir do outro de novo. Então é só para te ter referência, entendeu? Eu colocaria o eixo em cima de um cavalete, tiraria as rodas fora e trabalharia ali o munhão para acertar. Se por um acaso tu não quer mexer e não te importa que a carcaça do diferencial, o focinho, fica um pouco para baixo, beleza, não tem problema. Aí tu acerta igual ali, deixa 3 graus de inclinação, o pino mestre. Ou seja, ali o munhão com aquela leve inclinação. Por que inclinado para trás? Para fazer aquele efeito de tirar a mão da direção e ele continuar indo reto. Entende? Porque se te deixar ele retinho, em 0, por exemplo, ele vai ficar, nunca vai saber para que lado ele tem que tomar. Ele nunca vai saber, porque ele vai ficar 0 a 0, vai ficar zerado. Então ele vai ficar uma roda não sabendo o caminho dela. Por isso que tem que ter esse ângulo de caster. E te digo mais, eu me arrependi de não ter colocado mais ângulo ainda. Porque eu percebi, pesquisando lá fora, eles deixam 7 graus de inclinação, pra te ter noção. 7 graus de inclinação, a gente vira, esterça todinho o jogo, parece que a roda chega a dar uma inclinada assim, ó. Chega a buscar a roda assim pro lado. Que se a gente olhar os carros mais novos hoje em dia, principalmente os carros da Volkswagen, se a gente virar todo o jogo, a roda chega a fazer assim, ó. Chega a deitar pro lado. E isso melhora um monte. Viajar com um Jeep, num asfalto liso, melhora muito. A gente solta a mão na direção, a direção vai pro centro de novo. É top demais. Vê o que tu vai fazer aí, conta pra nós aí depois, comenta de novo aí, que a gente aí quer saber também o que tu vai fazer aí pra conseguir resolver isso aí e como vai ficar. O nosso, particularmente, com 3 graus, ele tá muito bom. Top. 80 km por hora eu tiro a mão da direção. Entendeu? Ficou muito bom. E ficou bem leve a direção também. Por isso que eu queria dar um pouquinho mais de ângulo de caster para ela ficar mais firmezinha. Tá? Qualquer coisinha, comenta de novo aí. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, que é do José Paulo. Amigo, me tira uma dúvida sobre o freio a tambor original do Jeep Willys. Esse freio original é ruim? Porque se faz a troca por o freio a disco? Tá, vamos lá. Freio a tambor é ruim? Não é ruim. Tá? Ele não é ruim. Só que ele tem um problema, ele não é eficiente. Por quê? Se a gente for andar devagar e usar o freio, tipo, poucas vezes, ele não vai dar problema nenhum. Agora, se a gente começar a exigir um pouco mais do freio, por exemplo, vamos botar um pneu 35 no teu Jeep e vamos deixar tambor. A força exercida com 35 polegadas no freio a tambor é muito grande. O freio vai sentir, ele vai precisar de muito mais pressão no tambor para frear. Então ele vai gerar mais calor. E o tambor gerando mais calor, ele tem dilatação. Ou seja, cada vez mais ele vai ganhando diâmetro, a gente freando, e ele não tem eficiência nenhuma para parar, porque a gente está apertando, os patinhos estão exercendo força contra, mas ele está, digamos assim, mole, ele vai dilatando, vai se abrindo e vai perdendo eficiência muito rápido, porque ele esquenta rápido. E o outro problema também do tambor numa trilha, tu vai passar num barro, por mais que tu tenha defletora, tudo protegidinho, bonitinho, vai entrar barro dentro e vai comer a lona, vai acabar com tudo ligeiro demais, não vai aguentar muito. E o disco, a manutenção dele acaba sendo muito mais fácil e ele acaba sendo muito mais eficiente porque ele está exposto à banda dele de frenagem, então ele consegue refrigerar, ele consegue dissipar aquele calor mais fácil, ele não tem uma argola na volta como um tambor, então a massa dele é sólida, por mais que ele seja ventilado, que é melhor ainda, a gente está comprimindo o aço com a espessura maciça, então ele não tem muita dilatação. Também vai ter dilatação se o disco aquecer muito, vai ter dilatação, isso faz parte. Mas ele tem muito mais, digamos assim, estrutura
para agarrar, comprimir as pastilhas uma contra a outra, que o disco funciona assim, né? São pastilhas de lados opostos, ele comprime aquela massa, aí ele consegue exercer mais pressão e aí consegue ter uma melhor frenagem. Essa seria a jogada do disco. Por isso que o disco acaba substituindo muitos veículos que usam o tambor. Entende? Não é que o tambor seja ruim, ele acaba sendo não tão eficiente. Por exemplo, vamos exagerar, vamos extrapolar. Os caminhões ainda usam muito tambor, tá? Eles usam bastante tambor. Só que eles tiveram que evoluir muito o sistema de freio a motor, ou seja, o retarder da vida, para segurar o caminhão, para não exigir tanto dos freios. Por quê? Uma carreta lomba abaixo descendo uma serra, se ele começar a forçar muito o freio e não segurar no freio a motor, ele fica sem freio no final da serra. Entende? Porque dilata os tambores tudo, eles encandecem, eles acabam perdendo a eficiência de frenagem. Então por isso que acaba indo pro disco. Não que isso vai mudar muita coisa no teu Jeep, mas vai melhorar. Essa é a verdade, vai melhorar. E ainda a questão de usar um hidrovácuo para deixar o freio mais, digamos assim, mais macio para ti, mas com muito mais esforço lá na pinça ou no tambor. Também isso ajuda muito, tá? Qualquer coisa, comenta de novo aí que a gente tenta te ajudar de alguma maneira, tá bom? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima, que é do Pedro Henrique. Muito massa, Ezequiel. Parabéns pelos testes. Uma dúvida. No sistema que você colocou no Jeep, seria possível simular com um carburador, de preferência de corpo duplo, apenas inserindo ele na entrada do ar do Supercharger e desligando a injeção? Valeu demais pelo conteúdo de primeira. Então, teria como, tá? Só que para mim ali seria bem problemático, porque eu tenho o TPS que me indica o quanto eu estou acelerando, que está lá no corpo de borboleta, lá no motor. Então eu teria que mudar isso de posição também. Seria uma mão do cão para fazer isso aí, para mim mudar agora meu sistema para fazer esse teste. Mas antes de qualquer coisa, por exemplo, o teste vai ser muito ruim para mim fazer, mas eu tenho certeza que vai funcionar, entendeu? Só um único detalhe que o Supercharger ele vai ter que ficar o mais próximo possível da entrada ali de ar, ali da admissão, do cabeçote do motor, não importa o motor. Ele vai ter que ficar muito pertinho, porque ele acaba formando o tipo de um delay de combustível. Ele vai gerar ali, tu vai acelerar, a rápida, digamos assim, do carburador, ele vai acabar ficando mais atrasada. Então o motor vai ficar meio com um delay quando acelera. Então acelerar ele vai levantar depois. Isso vai ficar ruim. Por isso que ele tem que ficar bem próximo. Ele tem que ficar coladinho para diminuir esse delay. Mas tem como sim. Por exemplo, aquele do Fiesta, do Supercharge que a gente tem, não sei se eu conseguir um motor daqui a pouco, eu consigo fazer um teste desse. Não no motor do Jeep em si, mas em outro motor. Porque se eu conseguir acoplar ele bem juntinho e fazer um mancal, alguma coisa para transmitir a correia lá para a posição que ela precisa ficar, eu conseguiria fazer funcionar com um carburador tranquilamente. Ele ia arrastar o combustível e comprimir o combustível, igual os blower antigos que botava naqueles carros aí de envenenado que se dizia antigamente, que era aquele blower na frente, em cima do capô, com os carburadores, às vezes 2, às vezes 3, não importa quanto, ele ia arrastar o ar todinho do carburador direto para o motor. Seria muito mais eficiente desse modo, com o carburador sendo sugado, digamos assim. Ficaria top demais. Qualquer coisa, comenta de novo aí, que a gente tenta te ajudar. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima então, que é do Raildo. Raildo Paiva. Olá, amigos. Primeiramente, quero parabenizá-lo pela sua inteligência. Agora uma pergunta. Podemos instalar Supercharge só com o carburador original do Willys? Pergunta semelhante. Pergunta semelhante. Mas digamos, tá? Eu dei essa opção de botar o carburador antes do Supercharger, botar o Supercharger bem próximo ali do motor. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero usar o Supercharger igual a gente está usando no nosso Jeep, por exemplo. Comprimindo no lugar do filtro do carburador, por exemplo. Funciona também, gente. Funciona também, tá? Vai conseguir montar assim, Raildo. Só que o que acontece? Tem uma camanga ali no carburador, por exemplo. O carburador é feito para ele aspirar, tá? Então todo o dimensionamento dele é feito para aspirar. Ele vai sugar o ar. No momento que a gente enfia pressão positiva nele, ele se perde, ele não sabe mais o que tem que fazer.
A gente vai colocar pressão positiva na cuba dele, ou seja, a gente vai forçar essa cuba a passar pelo giclê combustível, já vai dar um excesso. O arrasto dele no difusor e no ventúrio, ele vai ficar errado também, porque a gente está colocando pressão positiva. Eu vou dizer para vocês que é horrível de acertar assim. Se for colocar um supercharger, por exemplo, eu colocaria o carburador antes do supercharger e o supercharger tocando direto para admissão. Que ficaria muito mais fácil, porque a gente continuaria mantendo o funcionamento do carburador como ele foi feito. Tá? Seria muito mais fácil. A gente teria uma resposta muito mais fácil. Digo por experiência própria, porque eu tive que fazer uma modificação monstruosa num carburador, um Weber 460, que é o que sai no Chevette, que é o Chevette que eu tinha. Eu tive que mudar Venturi, inverter Venturi, eu tive que fazer uma camisa por dentro do Venturi para poder ele entender que ele estava entrando pressão positiva, então ele tinha que ser fininho em cima e grande embaixo. Consegui acertar, gente, mas foi muito difícil mesmo. Foi muitos testes para conseguir acertar aí, para ele ter uma resposta aceitável e uma mistura aceitável também. Porque o que acontece muito com um carro turbo que está comprimindo no carburador é acelerou, engordou, o motor fica muito rico, depois ele dá uma emagrecida, que ele ganha RPM, e às vezes ele emagrece porque ele não consegue mais arrastar o combustível. Entende? Aí tem que fazer esses detalhes aí nos giclês e também nos Venturium para ele poder conseguir arrastar combustível mesmo com pressão positiva. Então vocês já entenderam aí que é uma mão do cão, né? Mas se for colocar um supercharger, gente, se eu não tiver colocado ainda, vocês colocam ele antes do supercharger, o carburador, que não vai ter erro, vai conseguir acertar muito mais fácil, tá bom? Qualquer coisinha que vocês forem fazer aí, comenta aí que eu quero saber, hein, o que tá acontecendo, tá bom? Vamos à próxima? Acabou. Acabou? Acabou. Acabou. Vamos ver se tem alguma perdida aqui. Esperando. Não, acabou mesmo. Acabou mesmo? Acabou mesmo. E ó, gente, já um aviso aqui importante, que era pra ter avisado já no início do vídeo, mas quem assistiu até agora, que acompanha aí o Bebe Responde e acha muito útil também o Bebe Responde, até comenta aí que é muito importante a gente saber. Gente, na próxima segunda-feira a gente não vai gravar o Bebe Responde, tá? Vai ser numa segunda-feira, que vai ser no carnaval, então a gente não vai conseguir fazer, porque a gente vai estar em um lugar que não vai ter acesso à internet. Então a gente não vai conseguir gravar ele, tá bom, gente? Então a gente vai pular um aí e no próximo a gente já vai gravar. Então se vocês quiserem fazer pergunta, fazem pergunta normal, que a gente vai colocar todas junto, nem que seja de 30 perguntas a gente vai responder pra vocês. Tá bom, gente? Fechou então? Fechou. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido até agora. E lembrando, se não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve. Se não tem certeza, confere para ver se é inscrito. Compartilhe também com os amigos de vocês, dê aquele joinha. E qualquer coisinha, comenta aí que a gente tenta ajudar vocês de alguma maneira, tá bom? Então fica ligado aí até o próximo vídeo, que no próximo vídeo tem trilha, né? Tem. Isso aí, gente. Até mais. Tchau.